Fala galera, aqui é o Miller novamente, falando sobre vida cristã. E hoje eu quero falar, galera, sobre os perigos do meu sim. Alguns meses atrás, eu coloquei um vídeo no YouTube chamado Os Benefícios do Não de Deus. Mas em contrapartida, nós temos o nosso sim. E eu quero falar à luz da Bíblia para você os melhores conselhos. Fica comigo, que nos próximos minutos você vai ser abençoado por essa palavra. E para falar sobre isso, galera, é importante nós entendermos principalmente uma coisa. Não podemos tomar decisões sozinhos. Por quê, galera? E eu vou já explicar para vocês em dois textos que está em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Provérbios capítulo 19, versículo 2, que diz o seguinte, os dois juntos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. E é por isso que nós não podemos de maneira nenhuma tomar decisões sozinhos. Complicou. Por quê? Primeiro, o nosso coração, ele é adâmico. E quando a Bíblia está falando coração aqui, ele está falando no tocante à alma, aos sentimentos, às emoções. Elas oscilam muito, galera. Elas oscilam muito. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente não quer essa coisa que a gente queria muito. Quem nunca, por exemplo, comprou um livro que se empolgou na internet e falou, cara, eu preciso desse livro. E esse livro chegou e você acabou nem lendo. Nunca nem vi. Você já passou sobre isso? Quem nunca comprou uma roupa que achou uau, vai ficar top em mim, e quando essa roupa chegou, você acaba nem usando? Nunca nem vi. O que isso significa? Que o seu desejo te convenceu que aquilo era muito bom para você. Mas no fim da história, acabou que quase você nem usou aquilo. Por quê? Porque o seu coração, ele te enganou. Essa é a verdade. Então, amigos, infelizmente, por nós termos uma carne física adâmica, nós temos uma carne corrupta, a qual ela nos engana. E se nós deixarmos sermos enganados por sentimentos e emoções, nós vamos tomar bastante decisões que são precipitadas. É por isso que Provérbios 19, 2 diz o seguinte, não é bom agir sem pensar. Ou seja, cada decisão que nós devemos tomar, antes de vir aquele pulso que te... eu quero, você precisa, poxa, eu quero mesmo. Mas deixa eu pensar, será que eu preciso? Será que é na hora? Será que é necessário? Vocês conseguem entender? Só que quando a gente está bastante carnal, então bastante querendo, a gente não consegue parar para pensar. E esse é um problemão. Não devemos tomar decisões sozinhos de maneira nenhuma. E eu separei aqui 4 exemplos de personagens bíblicos que amaram o seu sim ao invés de pedir consulta ao Senhor. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é de Eva. Eva, com certeza, não consultou ao Senhor quando foi comer o fruto, né? E o versículo fala, lá em Gênesis, que ela viu que o fruto era saboroso e daria sabedoria, ela quis comer. Então, primeiramente, ela pecou com os olhos, né? Com certeza com os ouvidos que a serpente a convenceu. Segundo exemplo, Davi foi precipitado e não consultou ao Senhor quando ele pecou com Batseba, né? Então, ele não só teve um caso de adultério, como também ele mandou matar, né, o esposo de Batseba. O terceiro exemplo nós temos aqui Judas, que também teve um desejo ardente pelas moedas, né, da salva que ele que carregava entre os discípulos. O quarto exemplo
Caim. Caim, ele agiu precipitadamente. Essa é a verdade. Ele deixou se levar pelo impulso. Tanto é que quando Deus falou com ele, Deus avisou, olha, se segura aí, né? Porque esse desejo, ele vai te dominar, né? Então, domine o desejo para que você não caia. E ele fez o contrário do que Deus falou, né? Então, ele pecou matando o seu próprio irmão por inveja. Dentre esses 4 exemplos, eles têm 2 coisas em comum. A primeira, os 4 tinham um coração corrupto por seus desejos incessantes, fora dos princípios da palavra de Deus. Segundo, eles não consultaram ao Senhor para tomar a decisão do sim que eles queriam. E juntando essas 2 coisas, coração corrupto, junto com uma escolha sem Deus, sempre há 2 coisas: morte e destruição. E é por isso que nós não devemos, de maneira nenhuma, tomar decisões sem consultar o nosso Senhor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! É claro que nós devemos tomar decisões com pessoas sábias no assunto. Por exemplo, se eu estou com um problema financeiro, eu vou consultar quem? Uma pessoa que manja financeiramente do assunto. Se eu estou com um problema psicológico, eu vou aonde? Lá no psicólogo. E assim sucessivamente. Nós precisamos das pessoas especialistas para nos ajudar. É certo, não tem para onde correr. O problema está quando nós tomamos decisões sozinhos, né? E principalmente quando nós não consultamos ao Senhor na hora da tomada de decisão. E é por isso que temos perigos no meu sim. Perigos que nos fazem não só fazer a gente cair, como em muitas consequências afetar as pessoas ao nosso redor, como foi o caso de Davi. Então presta atenção. Tomar decisões sozinho é um perigo. Então, como eu devo evitar que essas decisões sejam tomadas sem Deus? Eu vou ler 2 versículos para vocês. O primeiro está em Jeremias capítulo 17, versículo 10, e o outro está em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que diz o seguinte: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um os seus caminhos segundo o fruto das suas ações. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu quero deixar bem claro aqui que não é para você ter medo de tomar decisões. Você tem que tomar decisões, você tem que fazer planos. Você tem que fazer tudo isso, meu amigo. O problema é você fazer isso sem o Senhor, né? O problema é sem você consultar pessoas especialistas no assunto. E é preciso falar isso porque quando nós somos imaturos, e eu não estou falando apenas de personalidade, eu estou falando de espiritualmente mesmo, nós acabamos caindo em ciladas. E é certo que Satanás faz ciladas para acabar com a nossa vida. Ah, morre, diabo! Então, nós precisamos fazer, antes de qualquer coisa, fazer o quê? Consultar ao Senhor. Provérbios 16, versículo 1, fala que a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, se você quer algo hoje, agora, sei lá, daqui a uma semana, um mês ou um ano, você precisa fazer igual a Jesus. Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele falou: ó, Senhor, se for possível, se for possível, afasta-se de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Então presta atenção. Quando eu quero algo, eu quero o meu sim, eu apresento diante de Deus e Ele vai te ajudar a tomar essa decisão. Então, Senhor, eu tô querendo isso aqui, ó. Eu te apresento essa situação e o meu desejo é sim, mas contudo seja feito conforme a tua vontade, porque o Senhor é perfeito.
E porque o Senhor é perfeito, o Senhor fará o melhor por mim. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Entenda isso. Deus fará o melhor por você. Quando Deus diz não, isso não significa que é ruim. Muito pelo contrário. Ele tem um plano dentro do seu não, assim como eu falei no outro vídeo. Então, para resumir aqui, temos grandes perigos no nosso sim. Contudo, quando colocamos esse sim nas mãos de Deus, Ele sempre fará o melhor para a nossa vida. Beleza, galera? Essa é a nossa reflexão de hoje. Tá bom. Curte aqui esse vídeo para que esse vídeo passe para mais longe. Envia para o seu amigo que está precisando ouvir sobre os perigos do sim. Beleza? Deus abençoe sua vida. Tamo junto aqui. Até a próxima. Valeu!